Boa noite, terceiro ano 3. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem, com saúde. Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia. Sou estagiária da Universidade Federal do Amazonas, faço o curso de Letras, Língua e Literatura Portuguesa. Hoje eu vou estar trazendo uma aula super interessante, super bacana para vocês estarem treinando no vestibular. Então se liga que ela vai começar agora, beleza? Para começar a nossa aula, eu vou estar aqui no cantinho, vou passar a aula para vocês aqui e vou explicando direitinho. A professora Vanilla me falou que vocês já estavam abordando as vanguardas europeias, então ela me pediu que eu fizesse um breve resumo desses movimentos que influenciaram muito o modernismo a surgir aqui no Brasil. Ok? Então vamos lá. O que foram as vanguardas europeias? Antes da professora abordar esse assunto com vocês, vocês já tinham ouvido falar dele? Bom, antes da gente entrar profundamente no assunto vanguardas, a gente vai estar trazendo primeiramente o contexto histórico. O termo vanguarda, não no plural, vanguardas, mas sim no singular, ele tem origem francesa, do termo avant-garde, que é um termo militar usado pelos pelotões, que significa um pelotão que vai à frente. Esse termo, desde o início do século XX, ele veio para designar, no campo artístico ou das ideias de pensadores, para trazer nomes a pessoas que estão à frente de seu tempo. Então, ele geralmente designa, nomeia pessoas que estão à frente do seu tempo. Pessoas vanguardistas, elas sempre estão com um olhar para o futuro, para as inovações. As vanguardas europeias, elas surgem às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Então, aí a gente já vê um mundo em transformação, transformação de guerras, transformação intelectual, transformação no campo artístico. Então, vanguardas europeias vai já no finalzinho do século XIX e no começo do século XX. Trazendo as principais características das vanguardas europeias, a gente tem os artistas rompendo com todas as tradições culturais do século XIX. Então, a gente deixa esse conservadorismo do lado artístico, intelectual, e abrange um pensamento tanto artístico como de conhecimento, numa questão de mais liberdade, de modernidade. Outra característica muito marcante nas vanguardas europeias foram que esses movimentos, eles eram muito radicais. A rebeldia seria a palavra-chave para a gente estar combinando com o movimento vanguardista. Um outro fator interessante que esses movimentos, que não foi só um, dois, foram cinco, influenciaram o mundo, mas principalmente no mundo ocidental. É bom estar salientando isso, tá? O mundo ocidental. Os artistas das vanguardas, eles, rompendo com esse conservadorismo, vão trazer novas formas de expressão. E aí, novas formas de pensar, a gente sai da caixinha e vai para o além, vai abranger o mundo, vai abranger diferentes possibilidades de pensamento e de formas de expressão. Agora a gente vai estar abordando os 5 movimentos das vanguardas europeias, explicando mais ou menos cada uma de suas características, tá bom? O primeiro que nós temos aqui é o expressionismo. Como o próprio nome diz, esse movimento se trata na forma de se expressar. Ele vai mostrar a realidade a partir das impressões emotivas do próprio autor.
Nesse tipo de arte, o artista ele vai expressar a sua forma mais singular de ver o mundo. Então, quem não conhece esse quadro, O Grito de Edvard Munch, é um quadro muito famoso que a gente vê desde sempre, desde que a gente começa a estudar, a gente sempre vê esse quadro nos livros de arte ou história. Então, realmente é um quadro que marca muito e ele é do expressionismo, tanto que ele é uma imagem de alguém que parece que está enlouquecendo, tudo bem distorcido. Olha, a gente está tendo aula de literatura e ao mesmo tempo de artes, tá? Me agradeço. Então, vamos ao próximo. O próximo é o cubismo. O cubismo é muito famoso, muito famoso. Ele é o uso das formas geométricas. É, Foi um grande estilo que veio para romper mesmo com os modelos estéticos certinhos, sabe? Aquelas figuras, aqueles quadros, aquelas esculturas todas bem desenhadas. Não, o cubismo não quer saber disso. Ele vai trazer formas geométricas, ele não vai se preocupar com a estética, ele vai se caracterizar pelo objeto em todos os seus ângulos. Esse quadro aqui é um quadro muito famoso, Pablo Picasso, quem nunca ouviu falar, é as Senhoritas de Avignon, o nome do quadro. É um quadro muito famoso e vale a pena. Então tá aí um pouco do cubismo. Vamos ao próximo. O futurismo. Creio que esse seja o mais relevante para a gente estar tratando em literatura, porque esse movimento ele tem uma grande conexão, uma conexão direta com a literatura. Ele surgiu a partir do Manifesto Futurista que aconteceu em 1909, tá? Que trazia o lema da liberdade para as palavras, não ficar no conservadorismo, na caixinha, sabe? Mas ir além, abrir a mente, explorar novas possibilidades. Nesse momento também, o futurismo há muito a valorização da modernidade, do movimento, da industrialização, da tecnologia. Então, tudo isso, o futurismo está abrangendo tudo. E, inclusive, foram Oswald de Andrade, foi um dos artistas que se inspirou muito no futurismo para fundar o modernismo aqui no Brasil. Dadaísmo. Essa palavra é bem estranha, mas geralmente ela é mesmo para não ter sentido. O próprio nome já é irônico, dadaísmo. Ele é um movimento de protesto, né? Um movimento mesmo anti-artístico, que traz a ironia, que busca questionar a arte. A arte, para o dadaísmo, ela não é uma questão lógica. Ele vai trazer o ilógico em si, e não tem explicação. Se os dadaístas dizem que é arte, não importa. Pode ser um quadro como o da Mona Lisa com bigode. Se eles falam que é arte, se eles estão trazendo a ironia, eles vão realmente estar rompendo com essas regras de composição estética, com essas regras impostas pelo conservadorismo. Eles vão estar trazendo novas possibilidades. Sempre isso, os movimentos vanguardistas, sejam eles por correntes, sejam eles seguindo linhas um pouco distintas, eles sempre vão abordar uma questão de liberdade, de abranger mais, de sair do conservadorismo, romper com a tradição, com o tradicional. Surrealismo. Esse movimento, como o próprio nome
já está dizendo, ele vai além do real. Ele vai ser muito buscado em figuras, em representações abstratas, geralmente trazendo a fantasia à tona, muito na questão do imaginário, no inconsciente, o sonho, geralmente o sonho vai ser muito abordado, o inconsciente é trabalhado, porque é no inconsciente que o homem se esconde, é no inconsciente que está a verdade do homem. O surrealismo, então, surge como um novo olhar, como consequência da guerra que acontecia naquela época. Porque, lembrando, foi um momento que aconteciam guerras, foi um momento que aconteciam transformações, no mundo ocidental, e surgiam novas maneiras de pensar, não dava mais para ficar no conservadorismo. As pessoas precisavam mudar de pensamento, as pessoas precisavam abranger mais possibilidades. Atenção, agora eu vou precisar muito que vocês prestem atenção, que é um ponto-chave. Eu vou estar trazendo a Semana de Arte Moderna, então foquem, porque isso cai muito em vestibular. Preste atenção, vamos lá? Pessoal, a Semana de Arte Moderna, que ocorreu em 1922, semana também conhecida como Semana de 22, ela foi um movimento muito, muito importante sobre a renovação artística aqui no Brasil. E as vanguardas europeias, elas foram as principais influências para que o modernismo de fato se implantasse aqui no Brasil. Então, essa foi uma etapa inicial que, que foi trazendo aos poucos a mudança de retratar a realidade brasileira de forma artística, de mostrar o Brasil tal como ele é, e não de forma elaborada, alegórica, tanto quanto era mostrado nas manifestações artísticas passadas. A Semana de Arte Moderna ela aconteceu entre os dias 11 e 18 de fevereiro em São Paulo, e cada dia da semana que ocorreu o evento, ele era dedicado a um tipo de manifestação artística. Um dia foi dedicado à pintura, outro dia foi dedicado a mostrar esculturas, outro dia a mostrar poesias, no quais os poetas mesmo declamavam suas poesias. Foi uma semana de explorar a arte, de abrangê-la tal como ela é. Houve também dias é, de exposições na literatura e também na música. É importante salientar que os autores brasileiros, eles se inspiraram muito, principalmente no movimento futurista. Inclusive, eles eram chamados assim. E mais tarde foram denominados os modernistas. Então, a gente vê que as vanguardas europeias trouxeram muito influência para que o próprio modernismo surgisse aqui no Brasil. Em relação aos principais nomes que participaram da Semana de Arte Moderna, a gente pode estar citando a Anita Malfatti, tá? Que é uma artista plástica muito renomada e muito influente aqui no Brasil. Os autores da literatura, que é Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Aqui eu trouxe um exemplo de um poema de Oswald de Andrade, que ele traz muito traços do dadaísmo. Mas Oswald de Andrade, ele foi muito influente como futurista. Então vamos ler esse poema agora, que retrata um pouco traços do dadaísmo. Ode ao burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, homem curva, homem nádegas, homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Então, aqui a gente vê claramente
a repúdia à burguesia. O eu lírico acaba trazendo todo o seu sentimento de aversão à burguesia. Agora a gente vai estar fazendo uma atividade de fixação, tá bom? Para a gente estar exercitando possíveis questões que pode estar caindo no vestibular, no Enem, seja ele no Enem, no PSC, no CIS. Então é bom que a gente fique atento às orações, do jeito que elas são construídas, porque uma palavra pode mudar todo o sentido, tá? Então vamos ao primeiro exercício, tá bom? Esse exercício eu vou estar respondendo juntamente com vocês, prestem atenção. Exercício número 1. Sob as vanguardas europeias, é correto afirmar, exceto, prestem atenção no que está pedindo. Então, ele quer apenas uma questão errada. Letra A. Entre suas principais manifestações estão o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo, todos surgidos na Europa no início do século XX. Tá certo, gente? Quais são as 5 vanguardas? Expressionismo, ok. Cubismo, ok. Futurismo, ok. Dadaísmo, ok. E surrealismo, ok. Todos surgidos na Europa no início do século XX. Essa tá correta. Agora a gente vai para a letra B. As tendências literárias que compuseram as vanguardas europeias estavam unidas por um único projetor artístico, cuja proposta era a de retomar os ideais clássicos nas artes e na literatura. Vocês acham que está correto? Então, a gente sabe que as vanguardas europeias, elas eram de romper com o conservadorismo. Então, retomar os ideais clássicos na arte e na literatura é mentira. Lembra que a gente está falando aqui sobre abrir possibilidades de abranger as mais variadas formas de arte, certo? Então, aqui a gente já achou a nossa alternativa errada. Vamos agora à nossa letra C para confirmar. As vanguardas europeias influenciaram as artes no mundo ocidental de maneira contundente, certo? No Brasil, as inovações nas artes e na literatura ficaram conhecidas como modernismo, correto também. Lembra que eu falei que aqui no Brasil as influências das vanguardas europeias trouxeram a implantação do modernismo justamente no Brasil. Vamos à próxima. Letra D. A palavra vanguarda tem origem no francês avant-garde, que significa o que marcha na frente, ou seja, as correntes de vanguarda antecipavam o futuro com suas práticas artísticas inovadoras e nada convencionais. Correto também, conforme a gente já explicou aqui. Agora vamos à letra E. Não havia um projeto artístico em comum que agregasse os artistas de vanguarda em torno de uma única proposta. Contudo, estavam unidos por uma mesma causa, a de inovar a artes e romper todos os padrões clássicos e vigentes. Sim, as vanguardas europeias, elas não iam só num caminho, elas vinham por vários caminhos, mas mesmo assim, elas sempre traziam a ideia de inovar a arte, de romper com os padrões clássicos e vigentes. Então, essa está correta também. Então, a letra que está é a única que está errada das afirmações é a letra B, tá bom? Então, pessoal, a nossa atividade termina por aqui. Lembrando que eu vou estar deixando 3 exercícios para vocês fazerem. Vou estar divulgando o gabarito na quarta-feira. Façam essa aula, deu um pouco de trabalho, tá bom? Então, não decepcionem. Qualquer dúvida, vocês podem estar me contatando, tá bom? Eu vou estar fazendo estágio com vocês até o dia 25 de junho. Então, não precisem hesitar em me contatar, que eu tô sempre, na medida do possível, tentando ajudar vocês, tá bom? Então, agradeço, tenham uma boa noite.